Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sempre, né? Amém? Nós louvamos a Deus pela oportunidade de um dia diferente, né? Terça-feira eu estava em casa de folga hoje, aí eu lembrei que tinha culto hoje, pulei do que eu estava fazendo e fui me preparar para nós podermos participar do culto agora, no dia de hoje. Eu quero convidar os irmãos que possam abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 6, que é a divisa da nossa campanha de missões nacionais. Só Jesus Cristo salva. E o texto que nós conhecemos bem, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã, nesta noite. Continua a falar aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder, ó Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos e que nada atrapalhe este momento de culto que prestamos ao Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Esse versículo está Jesus respondendo a uma questão que os discípulos já estavam meio que temerosos, aflitos e preocupados com o que estava por acontecer. Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus confronta Pedro e Jesus, então, vai dizer aos discípulos para eles não ficarem aflitos, porque ele está indo para um lugar e aonde ele está indo, ele vai preparar um lugar para quando nós formos para lá, ele vai nos levar para lá. Nós vamos para esse lugar. Quando nós morrermos, então nós iremos, ou se Jesus voltar antes, em nome de Jesus, ninguém aqui vai morrer, todos seremos arrebatados. Amém? Jesus vai voltar logo, né, e nós vamos todos para o céu com o Senhor Jesus. Mas quando os discípulos perguntam: olha, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, os discípulos estavam pensando numa coisa, Jesus está falando outra coisa. Né? Jesus está falando sobre um conceito de vida que ele está oferecendo para os seus discípulos, um caminho a seguir para os seus discípulos e todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor. Mas o texto em si que nós lemos, né, que nós já sabemos de cor, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você, como eu, que já tem uma caminhada cristã aí de 43 anos de vida cristã, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a verdade é que a gente, na nossa caminhada, alguns textos vai ficando meio que automático na nossa vida. A gente não para pensar direito. A gente fala, a gente cita, é importante, mas a gente passa meio que batido. Textos bíblicos que talvez nós pregamos ou falamos para outras pessoas, que causam um impacto tremendo na vida das pessoas, às vezes não causa tanto impacto na nossa vida. Isso a gente precisa se preocupar, a gente precisa estar atento com a palavra, a profundidade da palavra de Deus. Eu lembro que eu ia numa empresa uma vez por semana. Eu ia compartilhar lá a palavra de Deus durante 15 minutos. Eu tinha 15 minutos num escritório, numa empresa alemã, e eu poderia compartilhar a palavra de Deus 15 minutos. Arroz com feijão. Jesus te ama. Né? Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Jesus ama você. Quando a gente lia o Pai Nosso que está no céu, eu li o Pai Nosso e eu falava: isso é um conceito de vida, é um espírito de vida que Deus quer dar para nós, que Ele mostra que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele não nos trata como filhos bastardos, mas Ele nos trata como Deus que nos ama. As pessoas choravam, né? Homens de terno e gravata, executivos lá, aquelas mulheres bem arrumadas, chiquetosas assim, né? Salto altão assim, trabalhando, e as pessoas choravam porque as pessoas estão carentes da palavra de Deus.
E, às vezes, essa sensibilidade nos falta, às vezes. Por isso que é bom a gente pensar na palavra, meditar na palavra, mesmo nos textos bastante conhecidos, quando nós temos como esse que está aqui à nossa frente. Porque quando nós lemos o texto, nós aprendemos que Cristo é tudo para o cristão. Mas esse tudo significa o quê? Cristo é o caminho. Cristo é o caminho que leva para onde? Para o céu. Ele é o caminho que nos conduz precisamente para a presença de Deus. O que Jesus fez na cruz por nós, nos faz com que nós possamos ter um acesso direto a Deus. O profeta Isaías declara no Salmo 43, verso 19, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O que Isaías está dizendo é que Deus iria preparar um caminho, ia colocar um caminho aonde não tem caminho. Ele ia oferecer às pessoas uma opção de ter uma caminhada com Deus. Ele ia oferecer às pessoas que estavam perdidos, que não sabiam para onde iam caminhar, para onde seguir, está dando uma opção para as pessoas seguirem. Esse caminho, que é um caminho que ele nos concede, como ele vai dizer ao povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio, que ele vai dizer, olha, eis que eu ponho diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Vocês podem escolher o que vocês querem. E ele vai dizer, olha, mas eu digo a vocês, escolham a bênção, escolham a vida, escolham o caminho que eu estou oferecendo a vocês. Por isso que quando nós pensamos no caminho que vai para o céu, é o caminho que nos conduz para Deus. Esse caminho, ele é um caminho que vai para o céu, mas também é um caminho estreito. Não é um caminho fácil de seguir. A vida cristã, como ela tem que ser seguida, como ela tem que ser caminhada, é uma vida muito difícil de ser feita. Não é para qualquer um. E não é uma vida fácil. A vida cristã e o caminho que o Senhor nos oferece é um caminho onde nós vamos na contramão da realidade desse mundo. É você, às vezes alguém falou assim, olha, o diabo não existe. Aí alguém falou assim, se você aceitar Jesus como Salvador, você vai dar virar para trás e voltar para Deus, e quando você voltar para Deus, você vai dar de cara com o diabo. Porque aí as dificuldades vão aparecer. Aí as lutas vão aparecer. Mas as lutas que nós enfrentamos não é somente as barreiras, as dificuldades, não é só o que o diabo coloca, é o nosso próprio coração pecaminoso. É a nossa mente pervertida que precisa ser transformada, que precisa ser convertida a Deus. E isso é obra do Espírito. E mesmo quando o Espírito Santo salva a nossa vida, o nosso corpo, a nossa carne, ela não se converte. Ela continua ainda tendenciosa ao pecado. Quando eu falo carne, eu estou dizendo corpo, mas também estou dizendo emoções, coração. Tudo isso precisa ser abafado, precisa ser calado para que nós, na nossa vida espiritual, possamos, então, ser abençoados. 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4 e o verso 5, diz o seguinte, porque as armas da nossa luta não são carnais, embora nós lutamos contra elas não são as armas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, as fortalezas que nós temos dentro do nosso coração. Quando Deus nos orienta a seguir a um caminho, e nós queremos seguir esse caminho, mas nós não, muitas vezes, erramos, tropeçamos, caímos, isso são fortalezas que são construídas por nós mesmos, com a ajuda do arquiteto, o diabo, que cria essas fortalezas para que a gente não consiga
fazer a vontade do Senhor. E a nossa luta no caminho estreito é exatamente essa, destruir essas fortalezas, criadas por nós e pelo nosso inimigo. Então, nós destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda a arrogância que nós temos no nosso coração, isso tem que ser destruído. E isso não é fácil. E isso leva a vida inteira na nossa caminhada. Por isso que o caminho é estreito. Por isso que a todo momento a gente levando a nossa mente cativa e todo o pensamento à obediência a Deus. É interessante isso, porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. E Paulo está fazendo o seguinte: você deve acorrentar a sua vontade, acorrentar a sua mente e arrastar ela, ou jogá-la nas costas, pegar-la aos pés da cruz e jogar ela aos pés da cruz do Senhor, para que nós possamos vencer a nossa caminhada cristã. Por isso que o caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à vida. É o caminho onde nós temos promessas que um dia seremos totalmente libertos dessas lutas e dessas dificuldades. O texto também vai dizer que Cristo não é só o caminho, mas Ele é a verdade. Uma vez nós estávamos na escola, não aqui quando eu pastoreava a Igreja Batista Memorial, e nós estávamos na escola lá em Diadema, fazendo um trabalho à noite com jovens, fizemos um trabalho de teatro lá, de pantomima, e nós tivemos a oportunidade de pregar, de entregar o folheto e pregar para as pessoas e falar de Jesus e compartilhar, de orar pelas pessoas, pelos jovens, pelos adolescentes. E tinha um crente liberal lá no nosso meio, não participava lá da nossa igreja, mas era um crente liberal. E quando uma irmã estava assim, alegremente compartilhando o evangelho, ele disse o seguinte para ela, na frente da pessoa que ela estava, ele falou assim: olha, não impõe a sua verdade a ele. É a sua verdade. Não impõe a sua verdade. Ele tem a verdade dele. Isso é relativar à verdade. Existe uma verdade absoluta, que é Jesus. Existe a verdade que é suprema, que tem que prevalecer em nossas vidas, que é o Senhor Jesus. E o que a pessoa estava fazendo é exatamente pregando a verdade, dizendo à pessoa com todas as palavras o seguinte: se você não confessar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você vai para o inferno. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós pregamos meio evangelho, nós pregamos meia verdade. E meia verdade é uma mentira inteira. Nós temos que contemplar a palavra de Deus e ver pela palavra de Deus que ela é a verdade que ensina. Ela ensina o quê? Que se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos olhar para Jesus. Jesus é a expressão máxima, ele é o clímax da revelação de Deus para nós. Veja só o que diz Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. O autor de Hebreus dizendo: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é corretamente chamado de Deus. É isso que Jesus é. A verdade que ele nos ensina é que ele é o próprio Deus. E Tomé foi feliz no capítulo 20 de João, no verso 28, quando ele declara a Jesus: Senhor meu e Deus meu.
Então, nós aprendemos pela palavra de Deus essa verdade que nos ensina que Ele é o próprio Deus. Ele é a verdade que liberta. Nos liberta da dúvida, nos liberta do medo, nos liberta da condenação do pecado, nos liberta da influência do pecado e um dia nos libertará da presença do pecado. Esse é o nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz, e Ele vai dizer, não foi o Bolsonaro que disse, quem disse foi Jesus. Em João capítulo 8, no verso 31, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E ele vai continuar, e eles responderam, os judeus responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É interessante que Jesus nos liberta de tantas coisas e Jesus nos liberta da mentira e do engano. Os judeus estavam dizendo para ele o seguinte, nunca fomos escravos de ninguém, sempre foram escravos, sempre foram. E continuavam escravos, e Jesus está dizendo que se ele libertasse, verdadeiramente essas pessoas seriam livres. Jesus nos liberta do nosso coração mentiroso e dos enganos de Satanás. Por isso que ele é a verdade que nos liberta. E em terceiro lugar, o texto diz que Jesus é a vida, Cristo é a vida, ele é a vida que restaura. Ele pode restaurar uma vida perdida pelos vícios nas drogas, no álcool, de viver nas ruas. Nós olhamos tantas pessoas que estão nas ruas e a maioria delas que estão em condição de rua é por questão de bebida, é por questão de drogas. E se Jesus entrar na vida dessas pessoas, se essas pessoas abrirem a porta do coração, ele é capaz de restaurar. Ele pode restaurar a vida de alguém que está enferma. Ele pode fazer? Pode fazer. Eu conheci gente que foi restaurada, eu conheci gente que foi curada, e de todo jeito ele pode restaurar as nossas vidas. Ele também pode restaurar um casamento que está destruído, um relacionamento onde não há amor, onde morreu o amor. Deus é capaz de ressuscitar. É a palavra dele que nos diz, é a garantia que nós temos. Jesus é a vida, aquele que tem a vida em si mesmo. Ele é a ressurreição e a vida eterna. São verdades profundas que nós devemos guardar no nosso coração e não esquecer, não somente fazendo uma leitura superficial. E, finalmente, Cristo é a vida que dá a vida. Ele é fonte e o doador da vida. Aquele que veio para que tenhamos uma vida em abundância. João 10,10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus nos dá tudo o que precisamos para ter uma vida abençoada e feliz. Quem confia em Deus sempre terá provisão, sempre seremos abençoados. Eu sei que na minha vida de 43 anos de vida cristã, Deus nunca deixou faltar o pão na nossa casa. Nunca. A minha família, nós nunca passamos fome. Deus sempre nos abençoou. Talvez não comia picanha, mas nunca faltou o ovo. Um dia alguém lá em casa perdeu o emprego, meu pai disse, preocupa não, filho, comprei uma caixa de ovo com 50 ovos, tem ovo para a gente comer à vontade, carne branca, não se preocupe. Mas Deus nunca nos deixou faltar nada
para que nós pudéssemos ser abençoados. Por isso que Ele supre todas as nossas necessidades. Deus promete nos dar não só uma vida abundância em bens ou em alimento, mas também Ele nos dá amor, paz, graça e alegria. Salmo 16, verso 11 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Por isso que nós podemos confiar no nosso Senhor e Salvador. A salvação de Jesus traz abundâncias de bênçãos para a nossa vida. É bom nós apresentarmos isso às pessoas quando nós pregarmos a Jesus, pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus, dizendo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A melhor forma de expressarmos isso é na nossa própria vida. A melhor pregação que você pode fazer não é somente demonstrar com a sua vida, mas é contar às pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Só assim nós podemos declarar às pessoas que só Jesus Cristo salva, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela Tua palavra viva e eficaz que o Senhor nos concede nesta noite. Obrigado, Senhor, que nós possamos estar atentos com tantos textos, ó Deus, que nós conhecemos, tantas verdades, realidades que vêm do Senhor para nós, e que nós possamos não só viver, mas compartilhar com tantas outras pessoas o seu evangelho tão maravilhoso. Muito obrigado. Continua a nos abençoar nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus.